Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a vacinação contra o novo coronavírus e o mega plano de resgate econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer mais do que o previsto em 2021. A OCDE elevou sua estimativa de crescimento para 5,6%. A organização também anunciou projeções melhoradas para a economia brasileira neste ano e em 2022. A OCDE revisou de maneira expressiva e elevou sua estimativa de crescimento mundial em 2021 a 5,6%, contra a projeção anterior de 4,2%. Apesar de anunciar projeções melhoradas para o mundo, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos alertou para os riscos no caso de atrasos persistentes na vacinação contra a Covid-19. A estimativa agora é de que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano, ou 1,1 ponto percentual a mais do que a estimativa feita em dezembro. Para 2022, a projeção passou para alta de 2,7%, ou 0,5 ponto percentual a mais do que há cerca de 3 meses. O plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reativar a economia dos Estados Unidos contribuiu em 1 ponto percentual a esta revisão de 1,4 ponto do crescimento mundial. Graças a esta injeção em massa de liquidez, os Estados Unidos, que representam 20% de todas as mortes registradas na pandemia, deve registrar o dobro na taxa de crescimento do PIB, em comparação com a previsão de dezembro, com 6,5%. O aumento da previsão de crescimento é mais modesto para a zona do euro, onde o programa de vacinação é mais lento. O PIB da região deve ter alta de 3,9% este ano, enquanto no Reino Unido a projeção é de avanço de 5,1%. A China, motor do crescimento mundial, que registrou uma disparada de 60% das exportações em janeiro e fevereiro em ritmo anual, deve registrar crescimento de 7,8%. Mas o país com a maior previsão de recuperação é a Índia, após uma queda de 7,4% em 2020. O PIB do país deve crescer 12,6% este ano. E após encerrar 2020 com queda de 7,8%, o setor de serviços demonstrou leve recuperação em janeiro, com um crescimento de 0,6% na comparação com dezembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE. A alta mais importante do segmento da economia brasileira é o mais afetado pela crise do novo coronavírus. No entanto, ainda é insuficiente para que o setor retome ao patamar do período pré-pandemia. E olha só, começa a valer hoje mais um reajuste no preço dos combustíveis. É o 6º do ano. O aumento foi anunciado ontem pela Petrobras e vale para todas as refinarias da estatal. A gasolina subiu 9% e o diesel teve alta de 5,5%. Faz mais de 4 anos que a Petrobras segue as cotações do mercado internacional. Agora os preços passaram um pouco do ponto para o bolso do brasileiro. Desde o começo do ano, o reajuste acumulado da gasolina passou dos 50% e do óleo diesel dos 40%. Quando foi divulgado o 4º aumento, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que vai continuar no cargo até o próximo dia 20, quando termina o mandato dele, assim como de outros conselheiros. Aí haverá uma nova eleição. Desde que foi anunciada a decisão da troca do presidente, o preço dos combustíveis aumentou mais de 2 vezes. E não está descartado outro reajuste até o dia 20. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mesmo com esses aumentos, os preços no Brasil ainda continuam abaixo aos do mercado internacional.
E mais um imunizante vai ser incorporado ao programa de vacinação italiano. A russa Sputnik será produzida no país a partir de 1º de julho, mesmo ainda sem a aprovação da União Europeia. Ainda nesta terça-feira, Moscou pediu uma retratação do bloco com críticas ao imunizante. A meta é produzir em fábricas de Lombardia 10 milhões de doses até fevereiro de 2022. A Sputnik V começou a ser analisada para o processo de homologação na semana passada pela Agência Europeia de Medicamentos. As autoridades russas afirmaram que estão preparadas para fornecer doses a 50 milhões de europeus a partir de junho. Após recordar que a vacina já foi aprovada em 46 países, Moscou voltou a criticar a Agência Europeia por ter adiado o processo de validação do fármaco. Várias nações do bloco, impacientes com um processo considerado muito lento, recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela agência. Este é o caso da Hungria, que começou a administrar o imunizante russo em sua população no mês passado. Moscou também exigiu um pedido de desculpas pelos comentários de uma autoridade europeia que comparou a autorização emergencial da Sputnik V a uma roleta russa. A Sputnik V, recebida com ceticismo no Ocidente, convenceu os especialistas após a publicação de resultados na revista científica The Lancet, que mostraram uma eficácia de 91,6%. Até o momento, 3 vacinas foram autorizadas pela União Europeia: Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. E ainda falando sobre coronavírus, o Chile anunciou que quem chegar do Brasil vai direto para o centro de saúde. A subsecretária de Saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. E mudando de assunto, o pai de Meghan Markle questionou as acusações de racismo feitas pela filha e o príncipe Harry contra a monarquia britânica, dizendo que está decepcionado com a impactante entrevista que o casal deu à televisão americana. Thomas Markle se disse decepcionado com o teor da conversa à rede americana CBS e questionou as acusações de racismo na monarquia britânica. Para ele, a especulação sobre o possível tom de pele do primeiro filho do casal não passou de uma pergunta boba. Não acho que a família real seja racista. Thomas Markle, de 76 anos, admitiu não conhecer nenhum membro da família real britânica, nem mesmo o genro Harry ou o neto Archie, que tem quase 2 anos. Meghan tem origem afro-americana e se distanciou do pai, que mora no México, em 2018, antes do casamento com Harry. Ele não compareceu à cerimônia por causa de problemas de saúde, mas especula-se que um dos motivos teria sido sua participação em uma polêmica sessão de fotos com paparazzi. Em uma entrevista explosiva exibida no domingo, o casal denunciou a pressão dos tabloides britânicos e seu racismo, além da falta de compreensão da família real sobre sua situação. Apesar do distanciamento, Thomas Markle garantiu que ama a filha e que gostaria de vê-la novamente. A ex-atriz americana e o marido, 6º na linha de sucessão ao trono britânico, mudaram-se para a Califórnia em março de 2020 após deixarem suas funções na monarquia. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.